Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada. Agora sim, vamos derramar no tapete. São 21h23. Hoje, dia 26 de agosto de 2019. Você sabe, programa ao vivo é assim, sempre tem alguma coisa que fica para dar uma organizadinha de última hora, mas está tudo bem agora. Estamos aqui, eu falo ao vivo de Goiânia, com 27 graus, e nesta noite nós vamos falar sobre o tema Profecias do Fim, com o pesquisador e estudioso bíblico, o Rogério Buzzi. Muito boa noite, Rogério. Você fala de onde agora, meu amigo? Tudo bem por aí? Como está o clima? Tudo bem, Flávio. O clima aqui está bastante agradável. Cascavel é uma cidade que assim, tem muito vento sempre, mas hoje, curiosamente, o clima não só está bem ameno, mas inclusive com ausência de vento, tá? Muito fresquinho, muito gostoso. Eu falo de Cascavel, no interior do Paraná. Eu estou a 500 quilômetros da capital do Paraná, Curitiba. Bom, Flávio, boa noite a todos, né, que estão conosco, e quero também cumprimentar aqueles que ouvirão, né, no futuro essa live. E quero te dizer o seguinte, Flávio, eu confesso assim que eu me surpreendi com o canal, porque o teu público, aparentemente, é um público mais voltado para o que nós chamaríamos de espiritualismo, e não exatamente, né, material espiritual. Nada contra, por favor, não digo assim, por nenhum tipo de preconceito, nada disso, né, eu digo porque, assim, normalmente, né, esses temas, quando eles são pautados pela Bíblia, eles encontram muita resistência, né? E, curiosamente, é claro, houve aí pessoas, né, que não gostaram muito, pessoas que acabam entendendo, né, que a Bíblia é um livro já atrasado, vencido, que aqueles que se pautam nela são retrógrados, mas, curiosamente, muita gente, eu até dei uma olhada depois, muita gente acabou gostando do que ouviu. Você já está aqui no canal pela terceira vez. A primeira vez o pessoal gostou muito de você, mas o canal ainda não tinha todo esse público. Agora, desta segunda vez que você veio, a última vez, anterior a essa, o pessoal te recebeu muito bem. As pessoas te amaram muito, viu, Rogério? Gostaram muito de você, e por isso que eu te convidei novamente, e certamente esta live vai nos ajudar bastante, porque o Rogério, ele não é um religioso, pessoal. Ele é uma pessoa que viveu o mundo espiritual. Ele conhece como que funciona o mundo extrafísico. E ele tem a Bíblia como fundamento dos seus conhecimentos. Por que não ouvi-lo? Vamos ouvi-lo. Rogério, é com você. Derrama no tapete. Ok. Flávio, quando a gente fala sobre... Porque eu escuto muito isso, tá? As pessoas, né, me dizem, Rogério, mas que segurança você tem de que a Bíblia realmente é um livro, né, que se possa confiar? Afinal de contas, ele foi escrito por homens, né? Bom, Flávio, que livro não foi escrito por homens? Todos os livros foram escritos por homens, né? A diferença é que, como disse, eu há muito tempo resolvi desafiá-la. Eu resolvi verificar se, de fato, as profecias bíblicas, primeiro, se elas poderiam ser entendidas. Segundo, se elas poderiam ter credibilidade, né? Eu desafiei a Bíblia mesmo, e posso dizer
que não estudei quanto gostaria, porque eu ainda estudo, né, a Bíblia, mas estudei, creio que bem mais do que a esmagadora maioria de pessoas que resolveram estudá-la, né? E fiz minha escolha, Flávio, né? Então, assim, hoje, eu gostaria de falar para essas pessoas fantásticas né, que estão buscando, que têm o desejo de aprender sobre algumas profecias bíblicas. É claro que a Bíblia, principalmente o livro do Apocalipse, que é um livro difícil, você não vai poder conseguir falar de todas elas com todos os detalhes que são necessários. Para você ter ideia, eu estou dando uma série de Apocalipse para um grupo específico de pessoas, e nós estamos varrendo o Apocalipse frase por frase. Nós começamos no capítulo 1, eu já devo ter passado pelo menos ali por baixo umas 50 palestras para eles, e nós estamos ainda no Apocalipse 12, para você ter ideia, né? Porque a gente vai varrendo tudo, né? A dúvida que eles têm, eles perguntam, e nós procuramos não deixar nada para trás, né? Então, quando a gente consegue, né, Flávio, estudar a Bíblia dessa maneira, ela vai, por ela própria, ela mostra que ela tem uma identidade realmente acima de qualquer livro. Sem falar do poder que essa palavra tem de converter pessoas, de fazer com que pessoas realmente, sabe, tenham uma vida melhor e possam realmente aprender com isso. O que me chamou a atenção, Flávio, que me levou para a Bíblia de uma forma assim fantástica, além de muitas coisas, por exemplo, eu era curioso em relação a Nostradamus, né? E eu comecei a ver, por exemplo, algumas profecias de Nostradamus, né? Eu abandonei finalmente, né, as profecias dele, porque, sinceramente, né, até tem no nosso canal, quem quiser ver, a diferença entre as profecias de Nostradamus e da Bíblia. Fica muito claro, assim, a diferença. Por quê? Por exemplo, Nostradamus, né, em uma profecia dele, ele fala lá, por exemplo, sobre uma bola redonda, que alguém faria algo, que os estudiosos, né, pensam que pode ser aquilo, outros pensam que pode ser isso, mas pode ser, enfim, assim, existe uma vertente tão grande de pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquele outro, que eu confesso para você, Flávio, eu não vi, assim, absolutamente nenhuma segurança. Para você ter ideia, alguns homens que tentaram interpretar a profecia de Nostradamus chegaram a dizer que era Pelé, que seria, né, o rei da bola, né, e assim, então, completamente absurdo, sabe? E por que você não consegue ter segurança, por exemplo, nas profecias de Nostradamus? Porque cada um vai interpretar do jeito que quer, e não há como você dizer é isso ou é aquilo. E olha que nós estamos falando de Nostradamus, que é considerado um profeta, né, assim, de alto escalão. Porém, né, eu gostaria de chamar a atenção para os que estão conosco hoje, para algo que nós vamos encontrar lá no livro de Provérbios, né? Começando isso, porque a primeira pergunta que talvez todos pudessem fazer nessa noite é: por que, Flávio, tanta corrupção? Como pode vir tanta corrupção? Da onde vem isso tudo, né? E olha só, por isso eu digo, a Bíblia é perfeita, Flávio, não só pelo que ela ensina, mas pela simplicidade que ela traz. Ao contrário do que a esmagadora maioria de pastores, padres, bispos, papas, escolha, Flávio, escolha. Ao contrário do que essa esmagadora maioria de pessoas falam, esses ensinadores, né? Primeiro, o Apocalipse é ensinado por essa esmagadora maioria de pessoas que é um mistério. Esse é o primeiro ponto. Não, Apocalipse é um mistério, né? Nada poderia estar mais equivocado que isso, nada. Veja, se eu acredito que o Apocalipse existe, eu primeiro preciso aceitar o fato de que a palavra Apocalipse está na Bíblia. É da Bíblia que se extrai o termo Apocalipse. E Apocalipse, Flávio, quer dizer revelação. Então, longe de ser um mistério, o Apocalipse é uma revelação, né? E antes que a gente fale especificamente sobre isso, olha só o que nós vamos encontrar no livro de Provérbios, no capítulo 29 e no versículo 18. Olha com que simplicidade Deus apresenta isso. Diz o texto:
onde não há profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, numa primeira pergunta, você diria assim, da onde é a corrupção? Número 1, falta de profecia. E, obviamente, Flávio, alguém poderia perguntar, não, mas eu já fui igreja que fala de profecia. Me desculpe, eu conheço muitas igrejas, Flávio. Como você disse, eu não sou religioso, mas eu dou palestra em muitas igrejas. É impressionante, Flávio, e eu espero que os ouvintes não me entendam mal, porque pode dar a impressão de que você é um presunçoso, que acha que sabe tudo, mas me permita desafiar aqueles chavões mais conhecidos que tem hoje. Coisas que as pessoas leem e dizem, não, isso aqui não tem discussão, isso é assim. Me permita questionar, inclusive, isso. Né? Fala-se, por exemplo, esse mesmo aspecto, né, da profecia. Veja, onde não há profecia, o povo se corrompe. Ponto número 1. Por que tanta corrupção? Porque falta profecia. Deus estabeleceu as profecias, Flávio, para manter as pessoas ligadas, antenadas. Se você observar, por exemplo, o teu canal é um canal que procura esclarecer as pessoas. Mas eu te pergunto, número 1, quantos canais procuram fazer isso hoje? Aponte uma rede aberta de televisão que procure, de fato, instruir as pessoas. Sem aqui, sabe, criar uma teoria da conspiração, nada disso. Aponte uma só televisão de canal aberto que trabalhe para instruir, para abrir a mentalidade das pessoas, dizendo, olha, pense, desafie, discuta, né? Cobre. Vamos lá, Flávio, né? Tem teu a parte aí, meu irmão. Eu estou procurando ainda esse canal. Quando você souber, me avise. É assim, não é? Então, infelizmente, hoje, Flávio, hoje nós pagamos o preço do pioneirismo. Você veja que absurdo, né? Hoje, e assim, eu não quero falar de igrejas, Flávio, mas é impossível não falar, né, das profecias do tempo do fim e não falar das igrejas por uma razão simples. Quem é que deveria ser os expositores da Bíblia para as pessoas? Os pastores, os padres, os bispos, os ministros, né? E já lá no livro de Mateus, quando Jesus é indagado sobre o fim do mundo, Senhor, né? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus inicia de uma forma brilhante. As primeiras palavras dele em relação a isso, né, são: cuidado, que ninguém vos engane. Olha só, cuidado, ninguém vos engane, porque virão muitos falsos cristos e falsos profetas. Olha, a corrupção, Flávio, né? A corrupção, ela vem, pelo que dissemos, por falta de profecia. Mas as igrejas que deveriam, veja bem, as igrejas, as instituições eclesiásticas, e é preciso, Flávio, que as pessoas entendam a diferença entre uma instituição eclesiástica e uma igreja. Igrejas somos nós, igrejas é você, igreja sou eu, igreja é o que Jesus disse, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu me farei presente. Então, né, hoje, quando você fala para uma pessoa, né, de religião, imediatamente vem à cabeça dela a igreja. Não, eu sou da igreja tal. Não, eu sou da igreja X, eu sou da igreja Y. E, né, voltando à fita, onde não há profecia, o povo se corrompe. Ora, é óbvio, Flávio, que se há essa corrupção fenomenal no mundo, o que está faltando, segundo Deus? Profecia. Mas aí as pessoas dizem, não, a minha igreja tem profecia. Tem sim, tem. Abra a internet e veja as profecias que estão nas igrejas. O Flávio vai lá, um pastor mal intencionado, não, Flávio, olha, tem Flávio Vale aí? Tem Flávio Vale, sim, está lá o Flávio Vale. Aí ele vai dizer o seguinte, escuta, olha, Deus está me falando aqui que tem a rua tal lá, o Flávio Vale é da rua tal. O cara já olhou no Facebook, o sujeito, olha, cada coisa, Flávio, né? Então, assim, o que a gente vê, claro, isso é um caso. Existem muitos outros casos
onde a profecia, na verdade, não é nada além do que profetadas, se é que se pode chamar assim. O povo é enganado como gado, entende, Flávio? As pessoas vão nas igrejas, e infelizmente, como elas não estudam a Bíblia como deveriam também, o pastor que lê um pouquinho mais, pega o texto bíblico, seja ele qual for, né? Ele também não estuda muito, ele também não procura realmente alimentar o povo, e é um fato, e não adianta brigar com o Rogério, não, o Rogério é contra o pastor, não. Jesus disse, haveriam muitos é muitos, acabou. Aí a pessoa vem dizer, não, vai discutir com Jesus. Jesus disse que viriam muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. Então, veja bem, se ele disse que viriam. E aí, Flávio, você diz assim para a pessoa, vamos pegar Cascavel como exemplo, que é onde eu moro, você pode ter certeza que você vai chegar em 100 igrejas aqui, vai perguntar para essas 100 igrejas, escuta, teu pastor da tua igreja é um falso profeta? Não, meu pai é todo um pastor. Escuta, o pastor lá da tua igreja, lá, não, meu não. Você vai procurar pedir por 100. Todos os pastores são maravilhosos. Alguma coisa está errada, Flávio. Veja, com certeza alguma coisa está errada, porque Jesus não ia errar, né? Jesus, para aqueles que creem na Bíblia, não errou. Então, 2 aspectos, Flávio, que as pessoas precisam compreender, né? Se elas não quiserem aceitar, não há problema, Deus não força ninguém, mas elas precisam entender de onde vem a corrupção. Primeiro, não havendo profecia, o povo se corrompe, falta profecia. E mais, se as igrejas estivessem ensinando a profecia, como dizem que estão, pode ter certeza, a corrupção não seria o que é. Se Jesus está dizendo, onde não há profecia, o povo se corrompe. Se tivesse profecia, obviamente que o povo não se corromperia. Deus dá o remédio para a profecia, né? E esse remédio para a profecia é o que vai realmente curar o problema da corrupção. E o ponto número 2, que é mais importante ainda, são 2 pontos importantes, Flávio. Número 1, não havendo profecia, o povo se corrompe. Número 2, tá? O que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Deus deu leis, Flávio, leis que regem o universo, leis que regem, né, o sistema de conduta do ser humano, leis que protegerão o ser humano. Eu sei que muita gente não acredita, mas, Flávio, Deus colocou de forma fantástica tudo no seu lugar. Tudo, Flávio, absolutamente tudo no seu lugar, né? Então, eu me lembro, inclusive, de uma pessoa fantástica que, falando, por exemplo, sobre a criação de Deus e tudo, ele diz, inclusive, de forma muito rápida, porque os cientistas desafiaram ele nessa questão de como, né, não, Deus não organiza tudo. Hoje existe, inclusive, a própria ciência tratando do design inteligente, que muita gente já está voltando atrás nessa questão da evolução e tal, porque está vendo que há realmente um design inteligente por trás de todas as coisas. Porém, independente disso, Flávio, né, é importante a pessoa entender. Imagine só, esse sujeito começa falando sobre essa questão, né, de como Deus organizou tudo, e ele começa de forma assim, muito interessante, porque ele diz assim, olha, eu estava vindo para cá, para começar essa palestra, e explodiu uma fábrica de relógios lá, não sei onde, começou a voar peça para todo lugar. Ele falou, e eu, quando olhei um relógio no meu pulso, eu não tenho relógio, começou a cair peça de todo lugar, foi quando eu vi que tinha um relógio montado no meu pulso. Todo mundo começou a rir, né? É óbvio, como é que você não vai rir de uma coisa absurda dessa? Ele disse, por que vocês estão rindo? Ele falou, vocês acham absurdo um relógio cair montado como fruto do acaso no meu pulso? Quão mais complexo é o nosso universo? Vocês já estudaram as rotas dos planetas? Vocês já estudaram como é complexo tudo que foi feito, né? A própria questão do nosso planeta, como tudo está no seu lugar, enfim. E ele começou a mostrar que era muito mais fácil um relógio cair montado no pulso dele do que tudo andar, né, organizado como está, como fruto do acaso, né? E, assim, é muito interessante, Flávio, quando você permite.
eu digo para todos, eu não quero que ninguém acredite em mim, Flávio. Não quero, não é para acreditar em mim. Vai ver, né? Faça um pacto com Deus, dê a ele uma chance, só dê uma chance. É ele quem diz, vinde e arrazoemos. Você diz assim, não, eu não acredito na Bíblia. Tá bom, filho, não tem problema nenhum, ele diz. Não tem problema, mas me dá uma chance. Vai estudar, vai buscar, vai ver. Não fale sem saber. Flávio, a esmagadora maioria das pessoas que fala que não acredita na Bíblia nunca abriu ela. Nunca. Entende? Então, pode ter certeza. Agora, se você fizer esse desafio, abre a Bíblia, vai estudar, estuda as profecias para ver que coisa fantástica. Muitas profecias que já se cumpriram, inclusive, né? Que foram escritas. E aí a pessoa começa e dá uma chance a Deus, ela começa a ver o poder que tem essa palavra, não só, veja bem, no que ela ensina doutrinariamente, mas acima de tudo das profecias, né? Então, Flávio, quando a gente consegue entender em algum momento, né, onde não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado, você começa, né, a ter um caminho para chegar até as profecias, tá? E hoje, Flávio, eu te asseguro, né, e é preciso, claro, coragem para falar isso, né, mas é preciso entender, Flávio, que são muitos falsos profetas. Muitos, 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 muitos mesmo. E as pessoas, infelizmente, são enganadas. Por quê? Porque elas vão até uma igreja em busca de prosperidade. Né? Flávio, todos que me ouvem, por favor, você quer dinheiro? Vai no banco, meu amigo. Vai no banco. É o banco que tem dinheiro. Tá? Pega emprestado, é dinheiro que você quer, vai trabalhar. Agora, Jesus, quando veio a essa terra, foi muito claro. Duas coisas em que ele foi claríssimo. Né? O que ele diz, né? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ponto número 1. Ele disse, ó, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Os pássaros têm seu ninho, as raposas têm o seu covil, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso porque muita gente estava buscando Jesus porque queria receber bênçãos materiais. Por isso Jesus falou isso. E muita gente o abandonou. Pouco tempo depois, Jesus entra num templo, uma igreja, né? E quando ele entra lá, eles estavam fazendo negócio, né? Trocando as moedas do templo, vendendo ovelha, fazendo uma barulheira. Jesus tira tudo de lá e diz, não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. Aquela época, Flávio, eles vendiam ovelhas, que eram as ovelhas do sacrifício, os cordeiros do sacrifício. Mas eles faziam, né, isso de uma forma completamente errônea. Cordeiros que Deus falou que era para sacrificar como um exemplo do verdadeiro cordeiro que viria, estava correto a cerimônia, mas estava completamente errada a forma que fazia. Hoje, não se vende mais cordeiro. Vende-se água benta, sabonete benta, toalha benta, caneta, vassoura. Inventa-se, Flávio, de tudo. Tudo. Inventa-se de tudo e as pessoas não conseguem olhar para trás e ver que isso é muito pior do que aquilo que acontecia no passado. Então, as igrejas estão corrompidas completamente, é um fato, e nós precisamos, Flávio, acordar, porque a corrupção e o fim do mundo é exatamente o que vai acontecer, né, cada vez mais, se as pessoas não despertarem e não procurarem, de fato, conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem meio termo. E aí, Flávio, me permita dizer algo que talvez até contradiga alguma coisa, ou de certa forma, algo que eu já vi muita gente falar. Não quero aqui desafiar ninguém, mas veja, Flávio, eu assumi um compromisso com Deus há muito tempo. No meu coração é o seguinte, eu quero que as pessoas me odeiem se necessário for. Eu quero que todas essas pessoas que estão assistindo essa live hoje, Flávio, verdade, de coração, eu prefiro que elas me odeiem, todas elas, mas que aceitem e busquem o que a gente está falando. Porque se elas me odiarem, mas buscarem sobre o que estamos falando aqui,
Um dia elas vão me amar, tenho certeza. Um dia elas vão me amar. Então eu prefiro que elas me odeiem hoje, mas vão ver se o que estamos falando é verdade ou não, certo? Porque um dia elas vão perceber que o que estamos falando é a verdade. E o que eu queria dizer só, Flávio, antes que você, né, faça o teu à parte, veja, Flávio, quando nós realmente abrimos o coração para compreender a palavra de Deus, quando damos uma chance a Deus para entender o que Deus quer nos dizer, né, um pai que nos ama, que já demonstrou isso, né, ele diz, porque Deus prova o seu amor para conosco, por quê? Porque ele diz, Deus prova o seu amor para conosco em que deu o seu único filho para morrer por nós pecadores. Então ele diz assim, eu provo o meu amor para você, eu não estou pedindo nada que eu não tenha feito, né? E, finalmente, Flávio, né, ainda sobre essa pequena introdução sobre as profecias, eu só queria deixar um texto bíblico do Apocalipse para depois a gente dar continuidade e você fazer o teu à parte. Veja só, Apocalipse 1, versículo 1, tá? É só ler e aceitar o que está ali. A pessoa diz, não, cada um interpreta de um jeito. Esse é o problema. Não é para interpretar. Não é para interpretar, não. Adriana Vinhasque acabou de escrever aqui, ó, boa noite, Flávio, chato, ótimo. É isso que é para entender. Ela escreveu isso, a Bíblia também. Não é para dizer, ó, o chat está ruim. Se ela disse que está bom, tá bom. O outro pode dizer que está ruim, daí do outro vamos pegar que está ruim. Mas é assim, né? Então, assim, Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, certo? E as enviou através do seu anjo. Então, peraí, de forma muito resumida, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Aí você vai falar com o pastor, não, isso não é bem assim, não foi Deus que deu, porque como existe uma trindade, então, na verdade, Deus não podia dar para o Deus Filho, porque o Deus Filho já sabia, e começa a confusão, tá? Apocalipse 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Ponto número 1, foi Deus, o Pai, quem deu para o seu Filho Jesus. É isso, foi ele, certo? Jesus revelou o que o Pai deu. Revelou a quem? A nós. Por isso diz, revelação de Jesus Cristo, revelando a nós, né? O que Deus lhe deu, e pelo seu anjo as enviou. Enviou o quê? As coisas que brevemente devem acontecer, certo? Então, assim, ó, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, peraí, primeiro, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Só esse versículo, Flávio, nós levaríamos a noite inteira aqui falando sobre ele, explicando esse versículo, como tem coisa aqui, e como as igrejas pervertem só esse versículo aqui. Então, agora, nós vamos dar uma pincelada numa profecia, são várias, né? Você vai falar de Apocalipse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vários, né? Profecias, por exemplo, como Apocalipse 17, que é uma profecia que está acontecendo nesse momento, e as pessoas não têm a menor noção do que está acontecendo, e obviamente, né, Flávio, assim, quando a pessoa ouve a profecia segundo a ótica bíblica, ela pode até dizer, não aceito, mas dificilmente ela poderá questioná-la, porque a profecia bíblica é muito precisa, é muito matemática, né, ela é muito clara, quando a gente, obviamente, quer aprender, né? Bom, o livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, de novo, só para a gente poder deixar isso bem mastigado, né? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos. Isso é um ponto importante. O Apocalipse não é para qualquer um, Flávio. Ele é específico. Deus é específico. Ele não fala uma coisa querendo que você entenda outra, tá? O Apocalipse, embora ele seja simbólico, ele tem partes literais. Isso, por exemplo, é literal. Veja, não existe simbolismo nisso, né? Eu chego para você e digo assim, olha, eu vou te dar uma revelação, mas essa revelação eu só dou para os servos. Ora, você tem que aceitar sim. Aí você diz assim, não, mas o que é um servo? Você tem que primeiro entender o que é um servo. Um servo só é servo quando obedece, claro. Se não obedece, não é servo. Você entende? Então, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos. Em primeiro lugar, se você quer entender as profecias de Deus, as profecias do Apocalipse, você tem que querer obedecê-lo. Deus não mata a curiosidade de ninguém. Deus dá as profecias dele para que pessoas fiéis a ele
fiéis a ele, possam levar isso de tal maneira que as pessoas saibam o que vai acontecer, certo? De forma simples, né? Eu sei, por exemplo, que alguém vai assaltar a tua casa, Flávio. Se eu sou teu amigo, eu vou dizer para você. Só que aí eu tenho uma dificuldade enorme. Por quê? Porque eu sei que quem vai assaltar a tua casa é a pior pessoa do mundo, mas ele é teu amigo. Ele já te conquistou, ele te enganou. E aí eu tenho que dizer para você isso. Normalmente você vai criar inimizade. Por quê? Porque o inimigo não é burro. As pessoas pensam que esse anjo caído, de repente, ficou meio bobo. Não é assim. Não é assim. Bruno, eu não sou adventista, tá? Eu não pertenço a igreja nenhuma, tá bom, Bruno? O Bruno está falando aí sobre Leandro Quadros. Eu conheço Leandro Quadros. Leandro Quadros é um adventista do sétimo dia. Eu não pertenço a nenhuma igreja, tá bom? Eu estudo a Bíblia. Se fala igual a ele, e se ele fala o que está aqui, parabéns para ele, tá bom? Porque, te digo, né? Se ele cita o que eu cito, ele está citando o que a Bíblia diz. Mas vamos em frente, né? Então, assim, né? Obviamente, Deus tem pessoas ao redor do mundo, né? Que vão se dedicar para estudar isso. Flávio, veja, é sempre uma diferença muito grande. As pessoas me convidam, por exemplo, para ir no local. Eu não cobro um centavo para falar da Bíblia. Eu não cobro nada. Né? Hoje, tem pastores aí cobrando 30, 40 mil reais para falar da Bíblia. Entende? E, invariavelmente, você vai lá para ouvir. Olha, eu fui ouvir, eu não vou citar nomes, Flávio, tá? Eu fui ouvir recentemente um homem que dizem que é um dos maiores conhecedores de Bíblia do Brasil, pastor. Né? Olha, eu saí de lá triste, para não dizer outra palavra, triste. Eu não sou melhor do que ninguém, Flávio. Mas quem lê a Bíblia sabe quando alguém está falando besteira. Sabe? Ele disse de púlpito. Urias foi um homem excepcional nas mãos de Deus. Urias era um general do rei Davi. E Urias, ele estava na guerra. Enquanto ele estava na guerra, Batseba, que era a esposa dele, foi vista pelo rei Davi. O rei Davi ficou, né, com desejo de ficar com ela, trouxe ela para o palácio, ficou com ela ficou grávida. O rei Davi manda chamar Urias para que Urias dormisse com ela, para que não aparecesse o pecado dele. Urias era tão fiel ao rei e aos seus soldados, que ele disse, não, como é que eu vou dormir com a minha mulher, meus soldados lá batalhando, lutando, eu vou, né? Não vou. Ele não entrou em casa. Agora, claro, Deus já estava, né, querendo que o pecado de Davi fosse finalmente aflorado. Sabe o que o rei Davi fez? O rei Davi pegou, mandou Urias, escreveu uma carta, diz, olha, coloca Urias na frente da batalha para que morra. Entregou a carta na mão de Urias. Urias foi, entregou, botaram na frente da batalha e ele morreu. O profeta vem um dia, depois conta uma história, né, para o rei Davi, que era, falando do rei Davi, mas falando como se fosse outra pessoa. Ele disse, rei, o que tinha que fazer com o sujeito que fez isso? E o rei Davi disse, não, é digno de morte. Pois é, falou, esse é você. E aí, onde eu quero chegar? Urias, ele foi um homem excepcional, usado por Deus para que o pecado de Davi fosse marcado, né? Um homem sincero, honesto, firme. E esse pastor de púlpito, ele diz o seguinte, Flávio, Urias foi corno e desobediente. Por quê? Porque o pastor queria ensinar que os membros têm que ser obedientes ao pastor. E para poder botar na Bíblia algo que não existe, né, porque ninguém tem que ser obediente ao pastor, nós temos que ser obedientes a Cristo. Não tem que ser obediente ao pastor. O pastor falou besteira, deixa de lado. Não tem que ser obediente a pastor, não. Nós temos que ser obediente a Cristo. Se o pastor diz A e a Bíblia diz B, fique com a Bíblia. O pastor está errado. O pastor erra. Então, essas coisas, sabe? Quando eu vi esse homem falar isso de púlpito, e vi os pastores ouvindo e aplaudindo ele, falei, não, agora acabamos com tudo. Agora vamos fazer o quê? Tá? Então, Flávio, eu queria, assim, que as pessoas acompanhassem de forma muito rápida o livro de Daniel 2, tá? Daniel 2, que é, com certeza, a Bíblia mais
perdão, a profecia mais simples que a Bíblia traz, ou pelo menos a profecia mais sintetizada que nós vamos encontrar na Bíblia sobre o fim do mundo, tá? Me permita ler Daniel 2, só aquilo que vai mostrar para aqueles que nos ouvem um resumo base disso. E para que a pessoa entenda que se está falando do fim do mundo, Daniel 2, no versículo 28 diz assim: há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são essas. Então, olha que interessante, Flávio. Deus dá um sonho para o rei Nabucodonosor, certo? O rei Nabucodonosor sonha com uma estátua enorme, e essa estátua apresentaria, né, o fim do mundo, mas de uma forma muito simplificada. Desde a primeira nação que dominaria o mundo até a última nação que dominaria. Vamos ler de forma bem rápida isso. Olha só, né? Capítulo 2, versículo 1. Versículo 1. Coloquei na tela aí para nós. Ok. Veja só. No segundo ano do reinado... Porque, Flávio, se as pessoas não puderem estudar o Apocalipse, né, como gostariam, não puderem se aprofundar, pelo menos aqui elas têm um resumo do que vai acontecer. Resumo, claro, muito resumido mesmo, porque tem muita coisa, né, que é como se você ouvisse, por exemplo, essa profecia de forma muito rápida, e depois ele vai abrir Daniel 7, Daniel 8, 9, 10, 11 e o 12, ele vai abrir toda essa profecia e vai mandar você para o Apocalipse. Por isso, Apocalipse é revelação. Revelação do quê? Revelação do livro de Daniel, principalmente, né? Mas olha só, capítulo 2, versículo 1, né? No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou sobre o sono. Número 1, o espírito dele ficou perturbado. Disse, puxa, isso é importante isso, né? E ele ficou perturbado. Olha, versículo 2. O rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho, e eles vierem se apresentar diante do rei. Então, veja bem, o rei Nabucodonosor tinha astrólogo, tinha caldeu, tinha feiticeiro. O que você imaginasse, Flávio, de pessoas que diziam interpretar o futuro, ele tinha. Nada novo. Hoje tem muita gente aí dizendo interpretar o futuro, não tem? Vamos ver o que aconteceu. É a mesma coisa, Flávio, tá? Eles vieram se apresentar diante do rei. E o rei lhes disse, tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Número 1, o rei queria saber não só a interpretação, mas ele queria saber o sonho também. Porque Deus deu o sonho e fez com que ele esquecesse, para que ninguém enganasse o rei. Porque o rei estava sendo enganado. Nenhuma novidade. As pessoas hoje também são enganadas. Veja que aqui diz, inclusive, que os caldeus estavam ali. Os caldeus eram os pastores da época, os religiosos, Flávio, tá? Então, veja bem, olha só, ele tinha o melhor, Flávio. O sujeito, Nabucodonosor, era o rei da maior nação que o mundo já viu. Ele só tinha o que era de melhor. Se você fosse falar hoje, o Papa estava ali, os bispos estavam ali, os cardeais estavam ali, certo? Os pastores estavam ali, os que leem, pense no astrólogo mais famoso, estava ali, certo? E tudo isso é uma lição para nós, para a gente não ser enganado. Veja bem, olha só. 4. E os caldeus disseram ao rei Siríaco, ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Olha aqui, duas coisas aqui interessantes, claro. Duas coisas interessantes de como é que eles agem. Número 1, elogio. Ó Flávio Vale, diga o sonho, Flávio Vale, magnânimo Flávio Vale, e nós vamos puxando o saco, usando um termo assim bem triste, bem terrível, né? Para que as pessoas entendam, porque às vezes a gente fala, a pessoa não entende, então, né? Fazendo exatamente algo que não deveriam fazer. Começam, né? Ó rei, vive eternamente e tal, dá-nos o sonho. O rei já tinha dito, vocês têm que me dizer o sonho. E eles se fazem de desentendidos. Olha, conta o sonho para nós e nós vamos dar a interpretação. Claro, porque se ele conta o sonho, eles inventam uma coisa qualquer, como todo mundo faz hoje, e você é enganado. Eles têm preparo, Flávio, para isso. Acredite, eles têm preparo. Entende? São pessoas que fizeram neurolinguística, são pessoas que tratam de hipnose, são pessoas terríveis. A gente acha que não? É assim. Bom, 5.
Respondeu o rei e disse aos caldeus. Sabem quem são os caldeus? Os religiosos. Ele respondeu para eles, né? O que foi me ter escapado? Se vocês não me fizerem saber o sonho e a interpretação, vocês vão ser despedaçados. E as vossas casas serão feitas um monturo. Claro. Por quê, Flávio? O rei sabia que estava sendo enganado. E eles chegaram e tentaram enganar ele de novo. Então ele disse, olha, não, senhor, vocês vão me dizer o que eu sonhei e vão me dar a interpretação. Por quê? Porque ele estava pensando, se eles souberem me dizer o sonho, então eu confio que eles vão saber dar a interpretação. Ué, eles não dizem que consultam a Deus? Então, Deus conhece as coisas, Deus sabe o que eu sonhei, foi ele que me deu o sonho. Bom, olha só, né? 7, versículo 7. Responderam segunda vez e disseram, diga ao rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. De novo, fazendo de conta que não escutaram. Respondeu o rei e disse, percebo muito bem, versículo 8, que vocês querem ganhar tempo porque vocês sabem que o que eu sonhei, eu esqueci. Né? Por consequência, se vocês não me fizerem saber o sonho, uma só sentença será vossa, etc, etc, etc. Bom, Flávio, pare para pensar. No livro de Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 9, diz assim, nada há de novo debaixo do sol. Isso aqui, Flávio, não tem nada de novo. O que está acontecendo hoje já aconteceu lá no passado. E aquilo é lição para nós entender, certo? Tudo aquilo, todos aqueles falsários, todos aqueles que estavam tentando enganar, estão aqui de novo, estão aqui. E pior, Jesus, inclusive, disse, né, Jesus disse que, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Ou seja, ele mostrou que com o tempo ficaria muito pior, tá? Agora, vamos voltar um pouquinho, tá? Olha só, versículo 12, tá? 2:12. Então o rei se irou, enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Vou mandar matar tudo, não se salva um. Pensem bem, por favor, eu quero que pensem muito nisso, todos vocês que me ouvem, pensem nisso, por favor. Nós precisamos entender que hoje é muito pior. Hoje só mudou a forma de enganar, mas eles continuam enganando. As igrejas estão cheias de falsos pastores. Eu não falo isso por mal, contra a igreja, não. Não vamos misturar as coisas, certo? A igreja está corrompida. Os pastores estão corrompidos. Toda essa questão de astrologia está corrompida. Tudo isso está corrompido. Agora, alguém diria, mas espera aí. Qual é a verdade, então? Qual é a verdade? Não existe uma verdade absoluta. Será que não? Eu acredito numa verdade absoluta. Jesus disse, eu sou o caminho, eu acredito que ele é o caminho. A verdade, ele disse que é a verdade e a vida. Ele disse, eu sou a verdade. Você pode crer ou não crer, mas se você crer, a partir de hoje você sabe que existe uma verdade absoluta. Essa verdade absoluta é Cristo. E Cristo é a palavra. Cristo é o verbo. O verbo é a palavra dele. Agora, você precisa entender que o que está aí nas igrejas não é a palavra dele. É isso que precisa entender. Há uma diferença enorme entre ser cristão e ser membro de uma igreja. Membro de uma igreja ensina o que a igreja manda. Ele faz teologia, ele aprende nas escolas de teologia e ele vai ensinar o que aprendeu nas escolas de teologia. Eu te pergunto, em que escola de teologia Jesus aprendeu? Em que escola de teologia Elias aprendeu? Em que escola de teologia João Batista aprendeu? Em que escola de teologia os discípulos aprenderam? Jesus foi acusado de não conhecer, como sabe este, letras não as tendo aprendido, porque ele não foi para a escola de teologia. As escolas de teologia hoje estão muito piores do que as escolas do passado. Mas vamos, me permita só fechar isso. Versículo 16 agora. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então, Daniel era um dos sábios, só que Daniel não estava lá. Então, Daniel pediu tempo e disse, olha, rei, eu vou fazer o que toda pessoa que quer conhecer o futuro deve fazer. Isso é para você, é para mim, é para qualquer ser humano. Repito, não acredita em mim,
Faça um teste. Um dia eu escolhi servir a Deus. E eu disse, Senhor, eu quero entender a tua palavra. É isso que eu quero. Me ajuda. Eu fiz um pacto com ele. Então eu estudo a palavra dele. Agora, olha só. 17, versículo 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo. Ninguém sabia, que mãe vai saber o que o rei sonhou. A fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Olha só. Então, quer saber o futuro? Vai pedir a Deus. Oração. Lá no livro de Mateus, no capítulo 24, quando os discípulos chegam e dizem, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Né? Jesus, ele fala, ele mostra, né, o templo e diz, olha, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Os discípulos foram atrás dele, e a Bíblia faz questão de dizer, os discípulos foram em particular perguntar para ele. Meu amigo, é em particular. É joelho no chão, falar com Deus. Senhor, me ajuda, eu quero entender. Deus não daria o Apocalipse para você e para mim, para que você não entendesse. Deus não é sádico, Deus não é mau. Ele chega e diz assim, filho, vamos lá, vem me perguntar. Eu vou enviar o anjo mais poderoso do céu, se necessário for, para ficar do teu lado para te ajudar. Mas você precisa acreditar. Acredita em mim, me dê um voto de confiança, por favor. Veja que Deus não precisava provar nada para ninguém. Será que Deus precisa provar algo para alguém? Ele é Deus, para quem crê. E ele diz, mas Deus prova o seu amor para conosco em que deu o seu único filho. Ele provou. Ele já provou que é bom. Por mais que as pessoas dizem ele é mau, porque faz isso, como é que é mau? Me diga onde que aparece na Bíblia que ele é mau. As pessoas interpretam a Bíblia erroneamente, daí dizem, ele é mau. Aparece lá que morreu 180 mil assírios numa noite, Deus matou todos eles. Como Deus matou? Deus não precisa matar ninguém. Por que ele precisa matar? Ele tem um trabalho enorme para me manter vivo, para manter você vivo. Ele tem, acredite, um trabalho enorme para nos manter vivos. Se dependesse de nós, só de nós já tínhamos destruído esse planeta há muito tempo. Não tinha mais ninguém aqui. Nós só estamos aqui ainda porque Deus, apesar de tudo, refreia muita gente que está aí. É ele quem está segurando, muito governador, muito tirano que está aí, que já teria explodido países. Vocês sabem que é assim. Se não fosse Deus para barrar isso tudo, já tinham se matado, tudo, não tinha mais ninguém vivo aqui. Poluição, envenenamento. Acredite, o ser humano, a liderança, essa classe dominante que está aí, vocês acham realmente que eles estão preocupados com o ser humano? Não estão. Agora, né, voltemos ao sonho, tá? Daniel, então, vai e ora. E agora é apresentado para ele o sonho. Deus mostra o sonho. Ele vem agora e fala para o rei o que o rei sonhou. Está lá no capítulo 2, a partir do versículo 31. Vamos ler. Tu, ó rei, estavas vendo, eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande, e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. A sua vista era terrível. Preste atenção nesses detalhes agora, tá? A cabeça daquela estátua era de ouro. O seu peito e os seus braços de prata. Seu ventre e as suas coxas de cobre. As pernas de ferro, seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso? Quando uma pedra cortada sem mão foi cortada, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Certo? Então, veja bem. O rei agora lembra do sonho. Claro, Daniel diz, o rei, você estava na tua cama e teu sonho foi esse. O rei viu em sonho uma estátua. Até, se você puder, anote aí, para você poder depois ver isso com calma. A estátua tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, tinha essa parte de baixo aqui dos quadris, tá? De bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Quando o rei estava olhando essa estátua, veio uma pedra, faz questão de dizer, sem auxílio de mãos, e feriu a estátua, e ferindo essa estátua, derrubou, acabou com toda aquela estátua, e Daniel vai dizer que, né, esse reino agora que se estabelece seria eterno. O que isso significa? Vamos ler um pouquinho mais de paciência, por favor. Diz assim, ó, versículo 36 agora de Daniel 2, tá? Este é o sonho.
Também a interpretação dele, diremos na presença do rei. Olha agora Daniel dizendo, diremos. Mas Daniel não estava sozinho? Estava. Por que ele diz diremos? Ele vai mostrar uma coisa. Quem sabe alguma coisa tem que aprender a ser humilde. Ah, mas ele sabe. Não, ele não sabe. Ele diz diremos. Ou seja, Deus vai dizer através de mim. Não sou eu. Rei, eu não quero presente, eu não quero que me pague, eu não quero o que você prometeu para todo mundo, não quero nada. É Deus quem está te dando, rei. Tá bem? Deus está te dando. Não quero que me elogie, não pense que eu sou melhor do que todo mundo, não quero que pensem que Rogério sabe mais do que isso, nada disso. Deus deve ser exaltado. Cristo deve ser exaltado. Eles é quem sabe. E eles revelam aos seus servos por bondade deles. Né? Um dia, repito, não me leve a mal, um dia eu caí de joelhos e disse, pai, eu não quero dinheiro, eu não quero carro, eu não quero casa, eu quero conhecer a tua palavra. E eu acredito de coração que Deus me atendeu, é só isso. Entende? Então, devagarinho, a gente vai aprendendo. Joelho, claro, foram noites e noites inteiras estudando a Bíblia. Mas eu te pergunto, quem colocou isso no meu coração? Deus. O mérito é todo dele. Bom, ele diz assim, versículo 36, tá? Este é o sonho, também a interpretação. Tu, ó rei, é rei de reis, pois o Deus do céu tem te dado o reino, o poder, a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos dos homens, animais do campo, aves do céu, ele te entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, peraí, vamos lá. Deus agora dá não só o sonho, mas começa a dar a interpretação. Rei, você é a cabeça de ouro. Vamos ler um pouquinho mais e depois a gente abre essa profecia para vocês poderem entender a interpretação dela em si, tá? 39. Depois de ti, levantará outro reino inferior ao teu, e o terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça, quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra parte o reino será fraco. Certo? 44. E aqui, se você não puder aprender mais nada nessa noite, eu te peço que, por favor, preste atenção nisso. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará, consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que vai acontecer depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Preste bem atenção nisso, meu amado irmão. Você que está nos ouvindo, você que vai nos ouvir um dia. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Não há aqui espaço para dúvidas. Não, mas pode ser isso, pode ser aquilo. Não, não pode ser nada. Vai ser o que Deus disse que é. E o problema vem quando os pastores vão interpretar a Bíblia. A Bíblia se auto-interpreta. Repito, a Bíblia se auto-interpreta. A história mostra o que foi isso. Então vamos lá devagarinho, né? Olha só. A cabeça de ouro, Daniel diz, rei, tu és a cabeça de ouro. A cabeça de ouro simbolizava o rei Nabucodonosor e, obviamente, o reino da Babilônia. Agora veja o que ele diz. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Então, até aqui. Depois de ti. Pouco tempo depois, né, Nabucodonosor não está mais no poder, está o neto dele, Beltesazar, e Beltesazar começa a fazer tudo errado, e naquela noite, né, a Medo-Pérsia invade Babilônia, e o que acontece? Né? Babilônia cai
e se estabelece o segundo reino prometido por Deus na sua profecia. A Medo-Pérsia, então, é esse segundo reino que dominou o mundo. Mas o que mais diz? Veja só. Aí, deixa eu só clarear um pouquinho aqui, porque ele fica escuro. Aí diz assim, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Veja, aqui é a parte do quadril já, né? A cabeça de ouro simbolizava Babilônia, Babilônia, o peito de prata e os braços de prata simbolizavam a Medo-Pérsia, e é curioso, porque são dois braços representando exatamente Medo-Pérsia, porque a Medo-Pérsia era exatamente, né, uma união entre a Medo e a Pérsia. Por isso os dois braços, eles se uniram fazendo, né, uma nação, os medos e os persas, Medo-Persas, né? Então, aí depois dele, um reino. Olha o que diz o terceiro reino. Um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio. A Bíblia sintetiza tudo, né? Quem venceu na batalha de Arbela, o rei Artaxerxes, quem venceu foi Alexandre o Grande. A Grécia, então, passa a ser a terceira nação que teria domínio. E é curioso, porque quando você estuda Alexandre o Grande, foi o que teve a maior extensão territorial, foi o que teve maior domínio de todos eles, curiosamente, né? Claro que nós não estamos entrando aqui em Daniel 7, que traria muito mais luz para deixar claro que são eles. Nós estamos fazendo um resumo, né? Se amanhã fizermos uma outra live, lá na frente, perdão, aí a gente abre um pouco melhor isso, porque Daniel 7 deixa bem claro quem são eles também, né, através de animais, né? E daí diz assim, ó, quanto ao que viste, o quarto reino, versículo 40, o quarto reino será forte como ferro, né? E aí diz, tudo quebra, tudo esmiuça. O quarto reino foi Roma. Roma quem dominou, né, naquela época, e foi o quarto reino, inclusive na época de Jesus. Mas aí vem o principal. Diz o seguinte, ó, 42. 41. Quanto ao que visse dos pés e dos dedos, em parte de barro e em parte de ferro, veja que Roma é ferro, certo? Roma é ferro. Isso será um reino dividido. Então, o reino depois que ele vê, depois do quarto reino que foi Roma, apareceria um reino dividido, simbolizado pelo barro e pelo ferro. E aí diz assim, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Então, ele mostra que dois reis se uniriam, e esses dois reis, representados pelo barro e pelo ferro, teriam também 10 dedos, ou 10 poderes, 10 poderes que se uniriam a eles e formariam um reino agora, que seria o reino que, né, veja bem, versículo 44, nos dias desses reis, Deus levantará um reino que jamais será destruído. Existem algumas aplicações que são muito claras em relação a isso, mas como nós precisamos resumir a profecia, Flávio, me permita ir diretamente no Apocalipse, que vai revelar quem são esses dois reis finais, tá? Vai ficar no ar, claro, porque nós não vamos poder abri-la toda, tá? Mas nós vamos verificar esses dois reis que foram representados pelo barro e pelo ferro, e mais os 10 dedos. Veja só o que diz aqui, tá? Capítulo 13 de Apocalipse, né? Eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha os 10 dedos aqui sendo apresentados no livro do Apocalipse agora, né? 10 chifres. Na Bíblia, chifre, em profecia, chifre é poder. Besta é nação. Nós vamos ver lá em Daniel 7, as bestas. Leão, leopardo, urso, né? Perdão, leão, na ordem certa, leão, urso, leopardo e o dragão, tá? São os animais, as bestas que representariam os mesmos reinos que nós vemos em Daniel 2, tá? Porém, veja bem, diz assim, ó, 13:1. Pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Então, esse é o primeiro rei, besta que sobe do mar. Segundo rei,
está no 13:11. Vi subir da terra outra besta. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como dragão. Então, mostra simplesmente, Flávio, essas 2 nações que se uniriam, certo? Essas 2 nações se uniriam. E no tempo dessas nações que se uniriam a elas também mais 10 poderes e formariam o que hoje muitos chamam de a nova ordem mundial. Essa é a nova ordem mundial segundo a Bíblia. E a Bíblia não erra. Se você observar hoje, Flávio, nós temos o G7, né? O G7. O G7 vai virar G10, tá? É o grupo dos 10, certo? São essas nações que o mundo já está, o planeta Terra já está dividido em 10 partes. 10 partes. Cada um vai ficar com uma parte. Então, nós já temos, né, o bloco econômico europeu, nós vamos ter o bloco asiático, nós vamos ter esse, vamos ter aquele outro, Mercosul, né? O Mercosul pode ser o Brasil, pode ser a Argentina, isso eu não sei, mas certamente será um rei, entre aspas, daqui, e formará um desses dedos, um desses chifres. Juntam-se todos, e aí vai acontecer o que a Bíblia chama de a Batalha do Armagedon, certo? Que é uma batalha de todos esses poderes unidos contra os servos de Deus. Essa é a Batalha do Armagedon, tá? A Batalha do Armagedon não é uma batalha da Guerra Mundial. Vai haver uma guerra mundial? Vai haver uma terceira guerra mundial. A Bíblia fala disso no livro do Apocalipse. Mas o Armagedon não é uma guerra entre seres comuns, é entre os que formam a nova ordem mundial, né, presididos pelo dragão, que é o diabo, contra Cristo e aqueles que servem a Cristo. Essa é a guerra final. A guerra que começou lá no céu, Flávio, entre Cristo e seus anjos, e os anjos do inimigo, e o inimigo vai terminar aqui na terra, finalmente. Começa a guerra agora com aqueles que servem a Deus contra aqueles que não servem. É Davi e Golias de novo, né? Muita gente unida contra os servos de Deus, como já foi no passado, e essa é a batalha do Armagedon, né? A primária, porque nós temos uma outra batalha, mas essa não vamos falar agora, que é a batalha final, tá? Bom, o que queremos colocar aqui de forma assim bastante simples, então? A nova ordem mundial se levanta contra o povo de Deus agora. Essa vai ser a guerra final. Haverá um povo unido que vai procurar servir a Deus, vai procurar seguir o que ele manda fazer, e haverá um grupo que dirá, não, Deus não existe, não é assim, vocês estão enganados, etc, 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 e nós vamos para a batalha final. E para que não fique dúvida, né, para aqueles que querem aprender sobre isso, tá? A besta que sobe do mar, né, é só você observar, tem nome de blasfêmia, então é um poder que se diz Deus, certo? Ela recebeu uma ferida de morte no versículo 13, enfim, nós não vamos abrir tudo aqui, Flávio, porque nós iríamos muito longe, tá? Mas a guerra final, certo? Desses que farão essa perseguição. A besta que sobe do mar é o papado, e a besta que sobe da terra é os Estados Unidos da América. Eles se juntam. Olha que curioso, até 1954, o papado era proibido de pisar em solo americano. Hoje ele já pisa, já faz parte, inclusive, né, disso tudo, e nós estamos vendo eles já unidos, eles já estão unidos. Porém, lembre-se que Daniel 2 fala, né, do barro como uma nação, fala do ferro como outra nação, e fala dos 10 dedos. Os 10 dedos ainda não estão formados, né? São só 7 ainda formados. Vai chegar a 10, ficarão prontos, e quando o papado tiver o poder que precisa e quer, ele se autodenomina o rei dessa nação toda, e aí sim nós vamos chegar ao fim. Por quê? Porque finalmente nessa batalha do Armagedon, Cristo se interporá e irá, de fato, né, proteger o seu povo, conforme está escrito em várias outras passagens. Flávio, até aqui, vamos por isso, né? Eu sei que tem perguntas aí, vamos ver se nós podemos atender as perguntas que estão aí,
né? E eu sou muito claro, Flávio. Se eu souber responder, respondo. Se não souber, não sei e ponto final. Vamos começar a responder as perguntas agora. Eu vou passar as perguntas que a Luciane, nossa moderadora do canal Jardim da Poesia, me trouxe. Eu vou abrir aqui a janelinha de perguntas. E a primeira pergunta para o nosso convidado, Rogério Buzzi, é do Dácio Sampaio. Existe alguma possibilidade de não existir nada depois da morte? Ou seja, morreu, acabou, como acreditam os ateus? Se não existe essa possibilidade, onde fica o livre-arbítrio? Ele fez aqui um balaio de perguntas. E perguntas de $1 milhão, né? Rogério Buzzi, você compreendeu bem? É contigo. Compreendi, claro. Não há a menor possibilidade do sujeito morrer e ficar por isso mesmo, tá? O ser humano, é preciso entender primeiro como fomos criados. Se nós quisermos realmente saber o que vai acontecer conosco, primeiro precisamos saber como fomos criados. Nós fomos criados por Deus em Adão para sermos eternos. O ser humano não foi criado para morrer. Esse é o primeiro ponto que todos têm que entender. A Bíblia diz claramente, o salário do pecado é a morte. Adão sai das mãos do Criador perfeito e viveria eternamente. Tanto que havia o fruto da árvore da vida que perpetuaria a vida dele. Mas o que aconteceu? Eles pecam, certo? Flávio, eu não sei como colocar isso de forma simples, tá? Então, me ajudem, porque a gente, você sabe, eu acabo dando palestras para pessoas que, digamos assim, estudam mais profundamente. Então, eu tenho dificuldade, às vezes, para colocar isso de forma simples. Mas, assim, o ser humano sai das mãos do Criador perfeito, certo? A Bíblia diz assim, que Deus fez o homem e soprou nele o fôlego de vida, tá? Então, de forma muito simples, certo? Deus sopra no ser humano o fôlego da vida e a Bíblia diz que ele virou alma vivente. Então, um ser humano, eu, você, as mulheres que nos ouvem, os homens que nos ouvem, nós somos uma alma vivente. O que é uma alma vivente? Uma alma vivente é barro, nós saímos do barro. Se você observar a composição do ser humano, enxofre, hidrogênio, etc., etc., nós somos o quê? Nós somos barro. O fósforo, o ferro, o que você encontra no barro, você vai encontrar na composição do ser humano. Houve alguém, inclusive, que viu, né, quanto nós valemos como matéria, como produto. O que vale um ser humano como produto? R$ 3,68, algo assim. Produto, veja bem. Não como, né, pessoa. O nosso valor é incalculável para Deus. Mas como matéria nós não valemos nada, valemos muito pouco. Bom, o que acontece? O que é quando você morre segundo a Bíblia? Tá? Veja que Lázaro havia morrido. Jesus chega e diz, Lázaro dorme. Senhor, como dorme? Dorme. Veja, quando Deus fala para o ser humano, e ele chega para você e diz assim, filho, você me aceita como teu salvador? Sim, Senhor, eu te aceito, Senhor, como teu salvador. Ok, então, a vida eterna, Flávio, não é algo, não é alguém, no sentido de ser humano. A vida eterna é uma pessoa, é um ser. A vida eterna só existe em Cristo. Adão roubou a vida eterna que pertencia ao ser humano ao pecar. Cristo devolve ao ser humano a vida eterna. Por isso ele chegou e disse, Lázaro dorme. A pessoa que aceita Cristo como seu Salvador, recebe a vida eterna. O fôlego de vida, veja que Jesus morre e diz assim, Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Estevão diz a mesma coisa. Nós temos dentro de nós o fôlego de vida de Deus. A morte, Flávio, o sujeito morreu afogado. O que acontece lá? Ele está morto. Você vai lá e faz respiração boca a boca. Daqui a pouco, certo? O que acontece com ele? Ele recebe de novo. Deus está mostrando o que é o fôlego de vida. Constantemente nós respiramos. Deus está mostrando que nós precisamos do fôlego de vida constante para nos manter vivos. O que acontece quando o sujeito morre? Né? Você sabe, você chega e diz assim no sujeito, o que aconteceu com o sujeito? Expirou. O que é expirar? Ou seja, Deus está mostrando, o fôlego de vida foi para Deus. O sujeito morreu, está na sepultura. Vai ficar lá. Não vai para céu, não vai para inferno, não vai para lugar nenhum. Fica na sepultura. E o que acontece? O fôlego de vida está com Deus agora.
quando Cristo voltar, diz a Bíblia, ao soar da 7ª trombeta, ele devolve a vida ao ser humano. Levanta, filho do Deus vivo, teu Pai te chama. O ser humano agora recebe de volta o fôlego de vida de Deus, e agora sim, ele levanta para ser eterno, ok? Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. A vida em abundância é a vida eterna. A vida em abundância pode começar aqui, como quando você disse, Flávio, você ouve a Bíblia, e a Bíblia te comunica paz, te comunica segurança. É a vida que Cristo quer te comunicar já aqui. Mas a vida em abundância que ele promete é a vida eterna. Não vai ser contada por dias. Aqui você morre com 70, 60, 80 anos. Porém, nós vamos viver pela eternidade, se aceitarmos a vida eterna que há em Cristo Jesus. Não há vida eterna para ninguém, nem para quem fez tudo errado, não há. A vida eterna está em Cristo. Quem aceita Cristo vai receber a vida eterna. Então, não há a menor possibilidade, segundo a Bíblia, de você morrer e acabar tudo. Não existe isso. Biblicamente, o ser humano que aceitar a Cristo, veja bem, que aceitar a Cristo terá a vida eterna. Porém, quem não aceitar, esse sim, esse será como se nunca tivesse existido. É isso que a Bíblia ensina, tá bem, Flávio? Ressurreição. Esse é o termo bíblico. Ressurreição. Tá bem? Flávio? A próxima pergunta para o Rogério Buzzi é do Carlos Dias. E o Carlos Dias pergunta o seguinte: você não acha que a Bíblia foi distorcida na decisão do Concílio de Nicéia? Como é o nome dele? O nome da pessoa que fez a pergunta para você, Carlos Dias. Carlos Dias, parabéns para você, tá? Só que a Bíblia não foi distorcida no Concílio de Nicéia só, não. Ela foi distorcida no Concílio de Nicéia, de Constantinopla, no Concílio Vaticano I, Vaticano II, pode escolher. Todo concílio, cada concílio tratou de desvirtuar um pouco a Bíblia. Porém, veja bem, esse desvirtuar da Bíblia não acontece em relação à Bíblia em si, e sim na interpretação que eles dão. Por exemplo, tá? Veja, é a interpretação que os concílios do Vaticano fazem que deturpam. Por quê? Eu vou ler um trechinho, não vou ler, tá? Perdão, porque senão eu vou ficar correndo muito atrás da Bíblia. Eu vou citar para você. No livro de Apocalipse, lá no final, bem no finalzinho, tá? É o último capítulo da Bíblia, tá? Diz assim, ó: eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer das palavras dessa profecia, eu tirarei da parte dele, da árvore da vida. Então, veja bem, Deus é soberano. A Bíblia é a carta de amor dele. É uma carta de amor dele. Então ele diz assim, ó, ele já sabia que iam tentar tirar, já sabiam que iam tentar acrescentar, já sabiam que traduziriam algumas coisas erradas, já sabia que interpretariam tudo errado, mas ele não permite, Carlos, que passe de um ponto. Ele diz assim, ó, até aqui eu deixo vocês mexer, tá, aqui não deixo. Então, as pessoas que fizeram isso, elas não têm noção de com quem elas estão lidando. Elas estão lidando com Deus. Elas podem torcer a Bíblia inteira. Deus não precisa de 5 palavras só. 5 palavras, se ele quiser. E ele esclarece qualquer um através dessas 5 palavras. A palavra de Deus é perfeita. Então, assim, é claro que eu estou exagerando para que as pessoas possam entender isso, né? Deus não deixou que retirassem nada além do que ele permitiu, não retirou que acrescentasse nada além do que ele permitiu. E embora interpretem tudo errado, Deus sempre terá pessoas que te mostrarão a verdade. E a própria Bíblia, se você cair de joelho e começar a estudar, ela própria vai te auto-instruir. O que eu aprendi na Bíblia. Eu não sabia nada dela também, né? Eu não sou melhor que nenhum de vocês, tá? O mesmo Deus que me revelou através do anjo dele, através do Espírito dele, através de Cristo, vai revelar para vocês também. E claro, né? Eu sou apenas um instrumento nas mãos dele,
para poder ajudá-los nesse atalho. É só isso. Flávio, creio ter respondido para ele, não? Vamos lá. Próxima pergunta aqui do nosso chat, Maria Oliveira. Onde entra a grande mãe do universo? Olha, Flávio, eu sei que isso a Bíblia não fala em mãe do universo em nenhum lugar, absolutamente nenhum lugar, tá? Então, assim, as pessoas hoje chamam, né, a mãe natureza, né, mas, na verdade, biblicamente, o que existe é o Deus da natureza, e não a mãe natureza, tá? Então, a natureza, ela foi criada por Deus, você vê lá no Gênesis, capítulo 1, como ele criou a natureza, né, como ele criou as plantas e tudo mais, e, obviamente, as pessoas hoje, elas entendem em algum momento, né, até que Gaia é a mãe natureza, existem outros nomes que eu não me lembro agora, né, todos eles, porque assim a gente não, né, não, mas assim, biblicamente não existe isso da mãe natureza. Deus criou a natureza, e a própria natureza, se observar, toda ela contém o DNA, entre aspas, de Deus. Por quê? Se você observar, por exemplo, um Deus que nada quer para si, tudo que vem para ele, ele compartilha, ele reparte. Cristo veio à Terra, não quis nada para ele, repartiu. Olha a natureza, de uma forma bem simplista, não vamos falar de tudo aqui, mas olhe, por exemplo, a água. A Bíblia é chamada de água da vida, né? Olha a água. A água cai das nuvens, vai para a terra, rega a terra, refrigera a terra, alimenta as plantas que necessitam dela, mata a sede das árvores, mata a sede das criaturas, mata a nossa sede, vai para o rio, do rio vai para a nuvem de novo, da nuvem, né, com o sol agora, né, absorvendo ela, vai para a nuvem, da nuvem de novo. Olha que é um constante círculo de beneficência, onde a natureza não segura nada para si. Ela apenas responde às leis que Deus implantou nela. Um Deus que nada quer para si, implantou seu DNA na natureza, ou seja, a natureza nada toma para si. Ela simplesmente responde aos apelos de um Deus que nada quer para si. Essa é, se alguém quiser chamar ela de mãe natureza, que o seja, mas não esqueça que ela não tem vida própria, a não ser aquela que Deus lhe empresta dia a dia. Flávio? A próxima pergunta para o nosso convidado é Mihani Lua. A Bíblia escrita por homens não pode ter tido alterações no decorrer das eras? Sim, poderia ter, poderia. Agora, eu faço uma pergunta. Nós falamos só de uma profecia, uma só, né? Só o Apocalipse tem 22 profecias, fora as profecias dentro de cada capítulo mesmo. Então, nós vamos ter muitas profecias na Bíblia. Só essa que nós acabamos de ler, por exemplo. Onde está o adultério nela? Veja, se cumpriu. Olha quanto tempo foi escrito. Mais de 4.500 anos atrás foi escrita isso. E aí, você lê, e olha o que você encontra ali. Né? Perdão, 3.500 anos antes. Né? Você lê, e veja que a Bíblia dizia que viria um reino, né, depois de Babilônia, e veio. E, inclusive, cita a Medo-Pérsia. Ela diria que viria outro, que teria domínio, Alexandre o Grande, e veio. A Bíblia dizia, veja que quando ele disse, não tinha se cumprido nada disso, foi acontecer depois. Né? Então, passo a passo. A Bíblia indicava que viria Cristo, que seria como um homem, que faria muitos milagres, que morreria. Deu a data. Se você estuda, por exemplo, Daniel, no capítulo 7, 8, 9, vai mostrar exatamente como Cristo viria, quando morreria, na metade da semana, enfim. Talvez, né, a gente ainda vai estudar isso, mas assim, tentaram adulterar, fizeram alguns acréscimos, mas como disse, a Bíblia comprova sua identidade, né, e ela própria se autodefende, no sentido de que você diria, peraí, mas homens escreveram, sim, mas essa mesma profecia, que está se cumprindo agora, né, a gente vê que Deus realmente manteve ela impoluta naquilo que nós precisamos. Não há a menor possibilidade de alguém ler e estudar a Bíblia e não chegar à conclusão de que ela é um livro diferente
e que ela contém a sabedoria de um Deus ali dentro. Não há a menor possibilidade de alguém que queira ler e aprender com ela chegar a uma conclusão diferente dessa, entende? Ela é impressionante. Não é uma profecia, são centenas de profecias, muitas que já se cumpriram e algumas que ainda vão se cumprir. Continuamos com as nossas perguntas no programa e desta vez quem pergunta é a Jussara Lana. Nome bonito, Jussara Lana, olha só. Rogério, você definiria Deus? Claro que não, né, Rogério? Quer comentar? Não. Na verdade, assim, o que a gente poderia definir Deus, né? Se é esse, porque às vezes até o termo, né, Flávio, ele pode ser confuso, né? Primeiro, Deus é um ser? Sim, Deus é um ser, tá? Tem braço, tem perna, tem. Ele deixa claro que ele nos criou a sua imagem e semelhança. A imagem dele, certo? Não é que ele é parecido conosco, nós somos parecidos com ele, porque ele nos fez parecidos com ele, tá? Então, ele sim, ele é um ser, né? E a Bíblia diz, mas ele é espírito. Claro, porque ele é um ser espiritual, óbvio, nesse sentido que ele é espírito. Ele não é um ser etéreo, ele é um ser. Diz que ele está sentado no trono, ele senta como um ser, né? A Bíblia diz, por exemplo, no Apocalipse, capítulo 10, que ele tinha um livro na sua mão. Está falando de Deus, esse ser poderosíssimo. Ele tinha um livro na mão, por isso, Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu. Deus abriu, né, deu a Cristo o livro. Então, ele tem mãos. A Bíblia mostra isso. Então, ele é um ser. Agora, claro, por que a gente não pode vê-lo? Por que a Bíblia diz que ele é invisível? Não é porque a gente não possa vê-lo no sentido de que ele é invisível como um ser etéreo. Não. É que ele é invisível para nós, porque nós não podemos vê-lo, porque dele emana luz e calor muito forte, Flávio, muito forte. A Bíblia diz que a criatura não pode superar a glória do seu Criador. Flávio, você consegue olhar para o sol quando ele está rachando ao meio-dia? De jeito algum. O sol não tem mais luz e calor do que Deus, entende? É por isso que Deus se afastou do ser humano. Não foi Deus que quis se afastar. Ele precisou se afastar dos filhos que ama para não matá-los carbonizados. É por isso que quando Jesus estava morrendo na cruz, uma nuvem espessa, virou tudo trevas ali. Treva, que não passava nada. Por quê? Porque Deus desce ali para ver seu filho. Eis o meu filho amado em quem me comprazo. E ele cobriu tudo com treva para que ninguém morresse carbonizado pela luz que emana dele. É isso que é preciso entender como emanando. Por isso diz que Cristo é o resplendor da glória do Pai. Entende, Flávio? Então, como definiríamos Deus? Primeiro, definiríamos como a Bíblia diz. Em primeiro lugar, Deus é amor. Então, se você quiser conhecer um ser que é amor, é Deus, certo? Ele não é que ele tem amor, ele é amor. Entende? A melhor definição que se pode dar de Deus é a que ele dá dele próprio. Deus é amor. Agora, ele é um ser, e é um ser que como digo, veja só, um Deus criar seres o mais próximo possível dele próprio. Isso é altruísmo absoluto, ou seja, né, enquanto os poderosos não querem que ninguém seja parecido com eles, o Todo-Poderoso fez o mais próximo possível, né, onde a perfeição exigiria um ser que ele chamou de obra-prima da sua criação. Vamos lá. O Flávio Duarte, os pastores e os padres são os falsos profetas? Então seríamos nós mesmos os condutores das ovelhas do Senhor, já que muitos de nós estão despertos ou despertando? Veja, os padres e os pastores são os falsos profetas? Né? Sim e não. Tá? Por quê? Lembre-se, por favor, sempre que tem joio e tem trigo. Então, não se surpreenda. Daqui a pouco você vai ver padre. Em primeiro lugar, vamos deixar isso mais claro. O padre não é um falso profeta por uma razão simples. Nenhum padre é um falso profeta, nenhum papa é um falso profeta, nenhum bispo e nenhum cardeal é um falso profeta. Eu preciso ser muito claro aqui.
O falso profeta é aquele que conhece, ou deveria conhecer de fato a verdade, um dia realmente andou nos caminhos do Senhor, ensinando o que a Bíblia ensina, entenda isso, e se apostatou. Então, os falsos profetas são a esmagadora maioria dos pastores e aqueles que conhecem a Bíblia e ensinam errado. Esses são os falsos profetas, tá? Num primeiro momento, tá? A Bíblia chama o papado, ou os papas, de anticristo. Então, eles nunca foram a favor de Cristo. Por isso, eles não são falsos profetas, certo? Eles nunca estiveram certos. Os padres nunca ensinaram a verdade. Entenda assim, tá bem? Nunca. Pegue um padre, sem maldade, por favor, escolha o padre Fábio de Mello, Rossi, quem você quiser. Eles não ensinam a verdade. Então, eles não podem ser considerados falsos profetas porque nunca ensinaram a verdade. O que eles ensinam é um erro. Eles ensinam você a adorar a estátua, que é um erro crasso. Deus condena abertamente isso, tá? E tudo que eles ensinam, salvo uma ou outra coisa, mas tudo que eles ensinam é errado. Eles ensinam que existe um purgatório, isso é mentira. Eles ensinam que existe um inferno onde você vai queimar eternamente, isso é mentira, não é bíblico. Eles ensinam que você pode fazer imagens, é mentira, não pode fazer, Deus proibiu. Eles ensinam que você tem que confessar para um padre, isso é antibíblico completo. Então, assim, os falsos profetas são, por assim dizer, os pastores que deveriam ensinar a verdade e não ensinam. Padres, papas, cardeais, bispos, tem o anticristo como líder e eles todos têm o espírito do anticristo. É isso que a Bíblia mostra de forma mais clara. Pesado, mas é verdade, é bíblico, tá bom? Não sei se respondi, porque veio bastante coisa truncada na pergunta, né? Perfeito. A Lourdes Maria, qual o nome verdadeiro de Deus e Jesus Cristo? Tem, por exemplo, né, o nome verdadeiro de Deus, na verdade, né, para os hebraicos reais, ele é impronunciável, né? São YH e W, né? Traduziria-se por Yahvé ou Yahweh, né? Então, alguns dizem Yahu, né? É meio confuso isso, viu, Flávio? Eu confesso para você, assim, que, né, eu fico com o quê? Porque a pergunta pode ser assim, né, disso. Não, mas espera aí. Mas como é que eu devo chamá-lo? Chame-o como Cristo mandou chamar. Quando orardes, dizei, Pai nosso que está no céu. Esse é o melhor termo para você falar com ele. Chamá-lo de Pai. É uma liberdade que ele te dá. Entende? Ele te dá. Eu te pergunto, Flávio, se eu posso chamar esse ser maravilhoso de meu Pai, por que eu vou chamá-lo de outro nome? Meu Pai, aqui na Terra, eu sempre chamei de Pai. Eu nunca o chamei de Silvio, seu Silvio, meu pai. Deus me dá a liberdade de chamá-lo de pai. E ele ama que seus filhos o chamem de pai. Por que eu chamaria de forma diferente? Então, ele, pai. Aí Jesus veio um problema, porque assim, o que é que alguém diria? Não, o nome é Yahushua Hamashia. Ou, né, algumas variantes, Yahushua Hamashia, aí tem uma série de pronúncias. Mas assim, o que mais importa aqui é que você entenda uma coisa. Os judeus sabiam chamar perfeitamente o nome e se perderam, porque negaram a Cristo. O que é que o ser humano tem que entender? O que é mais importante que ele entenda em relação a Jesus, ou Yahushua, ou Emanuel, que é Deus conosco, ou Desejado de todas as nações, que tem vários títulos, Miguel, né? Então, o que é mais importante? Que se entenda que ele é o Salvador. Foi dito, Maria, você vai ter um filho, e lhe porás o nome Yahuwah, por quê? Porque ele salvará a humanidade. Não adianta nada você saber o nome dele e não aceitá-lo como teu salvador. Aceite-o como salvador e, sinceramente, você tendo isso no coração, o que menos você deve se preocupar é com o nome dele. Porque você no teu coração já o aceitou como salvador. Ele sabe exatamente quem é dele e quem não é. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é uma ovelha dele, você vai ouvir a voz dele falando com você através da Bíblia. Ok, e você deve ter se referido, claro, ao tetagrama
Yod-He, Vav-He. Isso. Né? Eu nem conheço esses termos assim, sabe? Mas é isso mesmo, tá? Ok. Eu não conheço esses temas hebraicos, porque eles nunca... Na verdade, eu nunca fui atraído para isso, entende, Flávio? Mas eu sei que tem gente que defende bastante isso, sem problema. Aham. Vou te passar aqui, eu tenho minha visão sobre isso, mas eu vou deixar para um outro momento para acelerar aqui, porque estamos com a hora já contada. Vamos lá, a próxima pergunta aqui do Disque Klein. Por que cada vez mais as pessoas se desespiritualizam na proporção em que recrudescem as pregações das enfatizações? O cara falou difícil aqui, eu não estou nem entendendo. Dos dogmas e doutrinas religiosos. Conseguiu compreender? Sim. É natural, veja, Flávio, quando você substitui a palavra de Deus por dogmas religiosos, certo? Ou essas pregações enfadonhas que a Bíblia chama de fábulas aprazíveis, é natural. Veja, Deus te dá a palavra dele, pura, como água da vida, para que você possa crescer em espiritualidade, para que você seja uma pessoa cada vez mais espiritual, para que você seja uma pessoa que consiga compreender Deus falando, né? No momento que os pastores substituem por dogmas e tradições, né, é óbvio, como ele disse, vão recrudescer, vão ficar cada vez menos espirituais e cada vez mais naturais, cada vez mais homens que não compreendem a Bíblia. Ok? Vamos lá, a próxima pergunta aqui rapidamente para o nosso convidado, Hydragirion. Será que não vai ser uma guerra entre aqueles que querem liberar a espécie humana e aqueles que querem a manutenção de sua escravidão? Veja, se nós conseguirmos entender, tá, esse Armagedon como, obviamente, porque, Flávio, conhecereis a verdade vos libertará. Deus terá um povo livre, que não vai aceitar essa escravidão imposta pelos senhores do mundo. E eles serão o problema. Porque a maioria, Flávio, acredite, querendo ou não, já está na mão deles. Veja, só existem duas classes no final, Abel e Caim. Abel resolveu obedecer a Deus, Caim resolveu desobedecer. No momento que Caim resolveu desobedecer a Deus, ele virou escravo do inimigo. Ele foi lá e matou Abel. Por quê? Porque ele estava escravo do inimigo. Você acha realmente que ele queria matar? Não, ele virou escravo. Então, o que acontece? No final, a questão é essa. Você não vai ser livre rejeitando a Deus. Muito pelo contrário. Você vai ser escravo do diabo, porque ele é muito mais forte que você. Então, a maioria hoje já está enganada, Flávio. É só você olhar os absurdos que estão aí. As pessoas vão na igreja. 1000 pessoas estão lá dentro de uma igreja. E olha que impressionante, o pastor está lá pisando em cima delas, está fazendo elas rodopiar, está fazendo elas cair. Mulheres de saia caindo de perna, uma coisa absurda, louca, completamente. Estão escravizadas e não sabem. No final, isso só vai piorar. Daqui a pouco, Flávio, né, demônios em forma de gente vão aparecer aos montes. Pessoas vão estar possuídas pelos demônios de forma impressionante. E esses, junto com toda essa nova ordem mundial, vão fazer guerra contra aqueles que estão livres desse sistema. Por quê? Porque querem colocá-los dentro do sistema e eles não aceitam. Essa é a guerra. Então, se essa é a interpretação que ele tem dessa guerra, ok. Agora, se não for essa, eu não conheço outra segundo a Bíblia. Vamos lá para a próxima pergunta, e já estamos no final. O Helder pergunta o seguinte: a Bíblia diz que Deus fez o mundo em 6 dias, e no 7º dia descansou. Não seria isso muito conveniente para a Matrix? Veja, eu posso dizer que isso é conveniente para a Matrix, eu posso dizer que isso é conveniente para qualquer sistema paralelo que eu queira criar, mas aí eu tenho um problema, Flávio. Ou eu aceito o que a Bíblia diz, ou não. Eu não posso analisar nada fora dela. A Bíblia diz categoricamente que Deus não só criou em 6 dias, mas que os próprios dias foram criados por ele. Ou seja, eu te pergunto, um Deus que é eterno precisa de dias? Não. Os dias foram criados para esse nosso planeta, onde, a partir do pecado, o ser humano vive em uma conta de dias. Quem é eterno não precisa disso. Quando
finalmente o ser humano for resgatado do seu estado de pecado e passar a ser eterno, não haverá mais nem contagem de dias. Então, se eu entendo que a Matrix pode ser vista, veja bem, a Bíblia não fala em Matrix, por favor, mas existem termos que as pessoas criam, talvez até ou enganadas, ou imaginando que é um universo paralelo, não importa, tá? Sempre e quando eu possa entender que a Matrix é um universo paralelo, mas é um universo paralelo celestial ou espiritual, muito bem. Fora isso, Flávio, eu estaria nadando em águas desconhecidas, porque a Bíblia não fala nada disso. A próxima pergunta para o Rogério Buzzi é da Cacau Piper, ou Cacau Piper, não sei aqui o gênero, me perdoe. Como garantir que a Bíblia que temos nas mãos hoje não é a interpretação de alguém? Simples, né? É o que eu disse desde o princípio, Flávio. Bíblia não se interpreta, certo? O problema está nisso. A pessoa vai na igreja, o pastor abre a Bíblia e ele diz, e disse-me, vou ler aqui só para fazer um exemplo, né? Fique à vontade. Ele lê, por exemplo, Apocalipse 22:6. E convenhamos, Flávio, isso eu não falo por presunção. Vá na igreja, todos que estão nos vindo, escolha. Vai lá na igreja e diz assim, pastor, eu queria ouvir o senhor falar do Apocalipse. Tenta escutar o que ele vai falar para você ver. Abra a Bíblia e tente acompanhar, tá? Bom, então assim, o que acontece? Ele pega lá, e acontece muito isso, né? A pessoa diz, eu tenho uma palavra. A Igreja Católica, por exemplo, né? Não estou falando aqui do católico, por favor, a Igreja Católica. Você vai na igreja, sejamos francos, sejamos sinceros. Uma garotinha de 4 anos, inclusive, foi na igreja, estava na Igreja Católica, o padre começou a falar e tal, daqui a pouco ela pula no banco e diz assim, escuta, isso aqui não vai acabar nunca? Claro, por quê? Enfadonho, cansativo. Sinceramente, Flávio, o padre pega lá, abre, da palavra do Senhor, graças a Deus, aleluia. Ninguém entendeu nada. Ele leu simplesmente, ninguém entendeu, como não entende mesmo. Por quê? As pessoas não são obrigadas a entender como o pastor tem que entender. O pastor está sendo pago para ensinar as pessoas. O padre está sendo pago para ensinar. E não ensina. Então, o que acontece, né? Quando a maioria das igrejas, Flávio, é o seguinte, Deus me deu uma palavra, daí ele vem e diz assim, e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que logo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E todo mundo, glória, glória, aleluia, aleluia. Ninguém entendeu nada, Flávio. Ele não explicou. É o que acontece. Nas poucas que ainda tem a coragem de ler. Porque a maioria ainda desvirtua e nem lê. Bom, então assim, aí, aquele que vai arriscar interpretar, alguém vai chegar e dizer para ele, escuta, mas ali disse o Deus dos santos profetas. Quem são os santos profetas? Veja bem, os santos profetas são... E começa o rolo. Porque ele não estuda, ele não permite que a Bíblia diga quem são os santos profetas. Se ele estudasse, ele diria, os santos profetas são, em primeiro lugar, Elias, Daniel, Moisés. Esses são os santos profetas. Homens que foram santificados por Deus e inspirados. Você vai perguntar para a Igreja Católica quem são os santos profetas? São os que foram beatificados. O Cosme e Damião, enfim, esses, né, homens todos que foram, entre aspas, beatificados por homens. A Bíblia não aceita isso, entende? Então, Flávio, o problema está nisso. O problema é exatamente isso que ela falou. Como garantir? Não, mas é exatamente isso que você não pode aceitar. Não aceita interpretação humana. Aí alguém diria, Rogério, mas você está interpretando. Não, eu não estou interpretando. Eu estou deixando que a Bíblia se auto-interprete. É diferente, certo? E só, Flávio, para que isso, assim, talvez fique mais claro para a pessoa. Sim. Apocalipse 17, tá? Vamos pegar o Apocalipse 17, que é uma coisa bem simples e bem prática, tá? Aqui diz assim, 17, versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, falou comigo, dizendo, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Aí o Flávio vai dizer assim, pastor, o que quer dizer água? O pastor vai dizer água? Bom, a água é a palavra de Deus. Tá bom. Aí você vai na outra igreja, o outro pastor diz, pastor, o que quer dizer água? A água
Não, a água quer dizer, sabe aquele prédio que foi destruído lá? Aquela é a água. Ah, tá, pastor. Ah, beleza, pastor, que pastor sábio. Aí você vai para o outro. Pastor, o que quer dizer água? A água quer dizer a água. Ah, não, a água é as letras do Apocalipse. Ah, aleluia, amém, aleluia. Nada a ver. Veja, agora, veja, ninguém vai errar, Flávio. Ninguém, se deixar que a Bíblia interprete. Então eu te pergunto, Flávio, o que é água? Você diz assim, Rogério, tá bom, então o que é água? Água, não é eu que vou interpretar, é a Bíblia. Olha só, 17:15. Olha o que ele diz, ó. 17:15. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Pergunto, Flávio, o que são águas, então, em profecia? Nações, multidões, povos e língua. Isso é águas em profecia. Entende? E aí, não é o Rogério que interpretou, é a Bíblia que interpretou. Tá bem? E aí você não erra. Aí, você vai ter o Flávio estudando lá no quarto dele, nunca viu o Rogério na vida. Alguém vai perguntar, Flávio, o que é água? O Flávio vai dizer, são povos, nações, multidões e línguas. E aí, um dia, o sujeito vai ligar para o Rogério aqui, que nunca falou com o Flávio Vale na vida. Rogério, o que é águas? Águas são povos, multidões, nações e línguas. E aí vai perguntar para o cara lá na China, que só leu a Bíblia, nunca conheceu pastor nenhum. O que são águas? Nações, multidões, povos e línguas. Porque a Bíblia respondeu para ele. E aí nós teríamos uma igreja, como temos hoje já pessoas no Brasil e no mundo, falando exatamente a mesma coisa. Nós temos um grupo de administradores, Flávio, você ficaria apavorado de ver. Se você perguntar para mim hoje, Rogério, o que é isso? Eu vou te dizer isso. Amanhã você vai lá e liga para ele. Escuta, o que quer dizer isso? Você vai ver ele te responder. Ligue para o outro. Escuta. E nós não combinamos nada. Pessoas que estudam a Bíblia com seriedade e vão te responder a mesma coisa. Ela, aluna nova, participou do Superchat na Cor Verde e disse, Senhor Rogério, em 3 lugares apenas, Gênesis, Davi e Hebreu, fala em Melquisedeque. Quem foi ele? Melquisedeque foi um exemplo de Cristo, tá? O Velho Testamento, se você ler 1 Coríntios 11:10, você vai ver, tudo isto lhe sobreveio como figuras, estão escritas a nós a quem os fins dos tempos estão chegados. Moisés era uma figura de Cristo, por isso Moisés quer dizer libertador, tá? Moisés era uma figura de Cristo, né? Libertador, assim como Moisés libertou o povo do Egito, Cristo nos liberta da Babilônia espiritual, né? Então eles eram exemplos, figuras. Melquisedeque era um exemplo de Cristo como sacerdote e como sacerdote posterior. Tanto que você vai ver que Abraão, mesmo sendo considerado o pai da nação hebreia posterior, né, ele deu dízimos a Melquisedeque. Melquisedeque é um exemplo, uma figura de Jesus Cristo. E nós vamos continuando aqui no final da nossa live com a última pergunta do chat, e essa pergunta é da Lívia Fran. O que diria a um ateu que afirma Deus não existe? Nada. Não diria nada a ele. Eu não vou poder convencê-lo de que Deus existe, tá? É um erro crasso, Flávio, que nós cometemos de imaginar que vamos poder converter um ateu. Meu papel é apresentar a Bíblia para aqueles que a creem, né? O ateu, ele um dia, se ele for sincero, ele terá um encontro com Deus. Deus vai tocar o coração dele de tal maneira que ele vai entrar numa encruzilhada, porque Deus não permitirá que ninguém se perca sem ter tido a chance de se salvar. Então ele diz assim, eu sou ateu, não acredito em Deus. Sem problema. Um dia ele vai ser convencido por Deus de que Deus existe, e aí ele vai ter que tomar a decisão. Isso é com ele, não é comigo. Eu não converto ninguém. Quem converte é o Espírito Santo, né? Não é meu trabalho. As pessoas às vezes dizem, Rogério, eu não insisto com ninguém. Se Deus não pôde trazê-lo para a realidade de que Deus existe, não serei eu que vou conseguir. A Cacau Piper, ela agradeceu a você, Rogério, pela resposta, e ela disse aqui, porque eu estava na dúvida, não sabia o gênero, ela disse aqui, sou mulher. E tá bom, querida, gratidão, então, pela participação no nosso programa. A pergunta dela foi uma pergunta bastante inteligente, é uma pergunta que muitos teólogos se perdem nela, né? Inclusive, quando você fala a Bíblia se explica, seria o nome hermenêutica, né? A ciência que explica a própria Bíblia.
Na verdade, né, usa-se o termo hermenêutica, né, mas a própria hermenêutica tem algumas bases de estudo que eu não consideraria, tá? Eu creio que, tudo bem você dizer ela se explica, mas assim, Flávio, sem o Espírito Santo, não tem conversa. Entendi. Não, compreendi. Agora você... Veja, Flávio, que Jesus disse para os discípulos, né? Jesus disse, né? A Bíblia diz, soprou sobre eles o Espírito Santo e abriu-se-lhes o entendimento para as Escrituras. Sem o Espírito de Deus trabalhando no coração do ser humano, na mente do ser humano, né? Não há hermenêutica que resolva o problema. Entendi completamente, agora ficou bem esclarecido. Na cor laranja, a doutora Patrícia Figueira participou do Superchat nos apoiando como sempre, e ela disse, Rogério Buzzi, gratidão, o apocalipse já não está acontecendo a cada tragédia? Ela fez uma perguntinha para você aqui, se o apocalipse já não está acontecendo a cada tragédia. Ela se refere, eu acho, que tem a ver também com o que está acontecendo esses últimos dias, com o que aconteceu na Amazônia e tudo mais. Por favor. Sem dúvida nenhuma, o apocalipse já está acontecendo, mas dizer que o apocalipse está acontecendo a cada tragédia só é dizer que Deus não está atento a isso tudo, tá? O Apocalipse não é um livro, embora pareça para muitos, o Apocalipse não é um livro de tragédias, Flávio. O Apocalipse é um livro onde Deus revela aos seus servos o que vai acontecer para que eles se previnam e possam escapar do que vem. É o que eu te disse no começo. Se eu sei que alguém vai roubar a tua casa, por amor a você, Flávio, eu vou te dizer, Flávio, o cara está pensando em roubar a tua casa, se cuida, põe um alarme, fecha bem as portas quando você sair, fique de olho. É esse Deus maravilhoso que vem e diz assim, está lá em Apocalipse no capítulo 3, eu repreendo e disciplino os que eu amo, ser zeloso e arrepende, quer dizer, eu quero cuidar de você, filho, eu estou te dizendo o que vai acontecer para você se prevenir, para você se preparar, filho. É esse Deus que a gente tem que aprender. E, Flávio, eu queria pedir permissão para você de forma muito rápida, para algo, se você me permitir. Isso fica à vontade, aqui você não pede, você manda. Esse, Flávio, é um livro que daqui a 2 meses, talvez no máximo 3, vai estar preparado. Se chama Pérolas Escondidas, tá? É um livro que eu não... É meu, tá? Esse livro, ele vai estar pronto, como eu digo, daqui uns 2 meses. Pérolas Escondidas. O que ele trata? Ele pega os textos difíceis da Bíblia, inclusive profecias bíblicas, e procura explicar para as pessoas. São 365 páginas, é uma página por dia. A pessoa vai ler uma página por dia. É uma meditação por dia para ele poder aprender. Eu quero crer que as pessoas vão pegar o livro e não vão ler uma página só por dia. Mas se ela lê uma por dia, fecha o ano, ela lê o livro. Pérolas Escondidas, né? É um livro que ele tem coisas assim muito profundas, tá? Então, eu sei que muitas pessoas vão acabar lendo uma vez, 2, 3, 4, porque ele não é só um livro de leitura, é um livro de estudo, tá? Ele procura esclarecer os grandes textos difíceis da Bíblia. Presunção do Rogério, Deus julgue, Deus sabe, né? A única presunção que eu tenho nisso aqui é poder esclarecer as pessoas. E tem outro detalhe, o livro não vai ser vendido, tá? O Flávio diz assim, eu quero um livro. Não, o Flávio só pode receber 2 livros, 2. Um para ele e um para o melhor amigo dele, melhor amiga, quem ele realmente quer que tenha um livro dessa natureza. E o Flávio vai depositar o que ele acha que vale, o que ele quiser, para colaborar para que se possa imprimir mais livros e a gente alcance mais pessoas. Eu não preciso de 1 centavo desse livro e não quero, tá? O único objetivo dele é esclarecer as pessoas sobre aquilo que estamos falando aqui e outras que, obviamente, não dá tempo na live, tá bom? Maravilha, puxa, é um alimento espiritual e tanto. Com certeza eu vou querer esse livro sim. Olha que coisa boa. Esses livros, né? Você vai querer 2. 2, um para mim, o outro eu vou presentear a galera aqui do programa. Perfeito. Isso aí. Mas nós agradecemos, eu agradeço demais de coração e pediria que o Rogério fizesse neste instante as considerações finais para encerrarmos o programa. Por favor, Rogério. Bom, Flávio, eu quero agradecer a todos, né, por terem estado conosco aqui. Quero te agradecer, Flávio, por essa oportunidade.
Peço que me perdoem, eu realmente não tenho mais tempo, né? A outra live que nós fizemos, acho que foi 3 horas e não sei quanto, né? Foi bem mais, mas eu realmente tenho compromissos, tá? E eu preciso honrar os outros compromissos, né? Assim como procurei honrar esse, né? E quero apenas, Flávio, te pedir, se me permite também, que eu possa fazer uma oração final, tá? Assim que você fizer as considerações, tá bem? Perfeitamente, maravilha. Eu estava esperando que você dissesse isso. Da outra vez, olha, foi muito bom para todos nós aquela oração. Pode ter certeza disso. Teve um resultado que não dá nem para expressar aqui. Amigos, vocês que estiveram conosco nesta noite, eu sou muito grato pela companhia de todos. Rogério, é contigo. Ok. Eu quero só fazer um último pedido, né? Nós temos um canal, Flávio, se me permite também, né? Um canal bem mais modesto, que se chama A Verdade sobre o Fim. Aqueles que quiserem, né, conhecer um pouco melhor o que ensinamos lá também, fiquem à vontade, né? Podem conhecê-lo. Canal A Verdade sobre o Fim, tá bem? Vamos curvar nossa fronte. Você me passa depois na descrição, pelo zap aqui para eu incluir na descrição? Fechado. Tá bom, passo sim, pode deixar. Obrigado, Flávio. Vamos orar então? Curva a tua cabeça, feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Maravilhoso Pai Celestial, neste momento, Pai, eu me achego à tua presença e pela fé adentro os passos celestiais como simplesmente mensageiro de todas essas pessoas que estão aqui. Pai, que pela fé todos eles possam atravessar os portais da Nova Jerusalém. E olha cada um deles, Senhor, nesta noite. Falamos aqui de uma série de coisas. Senhor, há pessoas que não conseguem crer na tua bondade, não conseguem crer no teu amor, não conseguem crer no teu cuidado, Pai. Que o teu Espírito possa movimentar-se, trabalhando no coração delas. Mesmo aqueles, Pai, que por alguma razão não te aceitam, aqueles que talvez não gostaram dessa live, aqueles que não entendem a Bíblia, aqueles que não a aceitam, Pai, a todos eles, envia teus anjos para cuidar deles, Pai. Nós sabemos, Pai, que tu és amor e o Senhor nos vê como criancinhas. Por isso, como criancinhas, chegamos diante do Senhor. Não sabemos pedir, não sabemos falar, mas queremos aprender com o Senhor diariamente. Pai, em cada um dos lares em que essa live entrou, neste momento, envia um anjo a cuidar deles. Possam eles sentir a paz que vem do teu trono. Possam eles, a partir de hoje, não a partir de amanhã, a partir de hoje, Pai, conseguir descansar tranquilos, sabendo que anjos poderosos estão cuidando deles a cada dia. Possam eles ser gratos ao Senhor. Possam eles, acima de tudo, entender que a depressão, a ansiedade, a angústia, acima de tudo, é a falta de podermos confiar, a falta de podermos entender que há um Pai de amor que cuida de nós cada dia, cada segundo. Muito obrigado por ser esse Pai de amor que o Senhor é. Muito obrigado pelo privilégio de termos hoje, Senhor, essa tecnologia que faz com que a tua voz chegue aos corações de tanta gente. Muito obrigado por essas pessoas, muito obrigado pelo Flávio. Que o teu amor possa encher o coração dele, que Cristo Jesus possa ser uma presença permanente no lar de cada um de nós, como era no lar de Lázaro. Pai, abençoa grandemente cada uma dessas pessoas. Há muito tempo atrás, Pai Celestial, o Senhor escreveu com o teu dedo poderoso na rocha a tua lei. Escreve no coração de cada um dos que ouvimos a tua palavra, esta palavra, para que ela nos acompanhe. E naquele grande dia, quando teu filho vier buscar os que te pertencem, não permita, Pai, que nenhum dos que aqui estiveram conosco falte. Todos nós possamos, Senhor, um dia entrar na Jerusalém real, para que possamos, pela eternidade, morar ao teu lado. Nós te pedimos, te agradecemos, por Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.